Vamos lá? Podemos? Beleza. Show. Tony, vamos começar? Legal, a gente falava sobre o tempo rural. Basicamente, o que a gente comentou ali foi a regra geral, algumas exceções que são previstas na IN, de que o cliente chega sem saber o direito dele, a gente tem que explicar se ele tem ou não direito e as formas de obter. E essa documentação é fundamental. Expliquei quais são os documentos principais e aqui tem algumas decisões judiciais relevantes que é prudente a gente comentar. Eu falei que para ganhar o tempo de agricultura, toda família tem que viver da agricultura. Ponto. Toda família vive da agricultura. Isso é a regra geral. Não pode ter alguém trabalhando fora. O pai trabalha numa empresa, ou a mãe trabalha como professora, ou o irmão trabalha na indústria, não pode. A família toda tem que trabalhar na agricultura e sobreviver da agricultura. Então, a regra geral é de que se alguém trabalha fora, não terá direito toda a família a computar esse período para fins de aposentadoria. Então, quando um integrante trabalha fora, ele descaracteriza os demais como segurados especiais. Mas existem exceções. A primeira decisão que está ali em cima, que eu mostro para vocês, diz que o trabalho urbano de um dos integrantes do grupo familiar, por si só, não descaracteriza o regime de economia familiar da família. Olha só, o trabalho urbano de um dos membros do grupo familiar não descaracteriza por si só os demais integrantes como segurados especiais, devendo ser averiguada a dispensabilidade do trabalho rural para a subsistência do grupo familiar, mas em exceção à regra geral, a extensão da prova, blá, blá, blá. Olha só, o que você tem que avaliar em casos como tais, em que um dos integrantes trabalha fora? Tem que se avaliar se essa renda que vem de fora é a principal força motriz dessa família. Então, a família, ela vive da agricultura ou ela vive dessa renda de fora? E a agricultura é só um complemento. O que o judiciário tem entendido de forma majoritária e pacífica é que se a gente comprovar que a família era de agricultores e que tinha um integrante que trabalhava fora, mas a renda era baixa, às vezes recebia salário mínimo, às vezes era um trabalho eventual, e a família realmente vivia da agricultura e apenas tinha essa renda como um complemento, ainda assim vai ser possível ganhar esse tempo para fins de aposentadoria. O que tem que se notar é o seguinte, o INSS vai negar em todos os casos. Se alguém trabalhar fora, ele vai negar, ponto. Sempre vai acontecer isso. A questão é, cabe ao advogado, dentro do processo judicial, comprovar normalmente é pela prova testemunhal, que a família era de agricultores. Eram agricultores, viviam da agricultura e isso era o principal. Vou dar um exemplo muito comum. Uma família, pai, mãe e 8 filhos. Muito comum na agricultura terem muitos filhos. Então, tem uma família, pai, mãe, 8 filhos, 10 integrantes e o pai, no período da tarde, trabalhava para a prefeitura e ele cuidava do asseio e conservação das estradas. Muito comum, caso muito comum aqui na nossa região. Esse valor que ele recebia da prefeitura era um valor baixo, às vezes salário mínimo, às vezes um pouco mais do que o salário mínimo. E no contraturno do trabalho ele ainda ajudava a família na agricultura. Então vejam, é uma família que vivia de fato da agricultura. Tinha uma renda externa e que essa renda não era o principal. O principal era a agricultura. É muito comum famílias assim que a terra sequer é da família. Imagina um pai, uma mãe, com 8 crianças, são 10 pessoas, que eles arrendam terreno rural. Entendam, a maior parte dos agricultores eles arrendam terras, eles não têm terras próprias. Então, quando você arrenda uma terra, normalmente o contrato do agricultor, eles chamam de contrato de meia, que é o quê? Tudo que eu plantar aqui, metade eu tenho que entregar para o dono e metade fica comigo. E daí eu vendo e sustento a minha família. Então, vejam a dificuldade que é para um agricultor ele ter que entregar metade da produção dele para o dono da terra, ficar com metade e sustentar 10 pessoas. É difícil. Às vezes alguém tem que trabalhar fora. Se numa audiência de instrução a gente provar isso, a gente trazer testemunhas, fazer as testemunhas falarem, isso aqui era uma família de dinheiro? Era uma família que tinha muitas terras? Era uma família de boa condição? Esse trabalho lá era o principal? Ou o principal era a agricultura? Entende? Isso a gente tem que provar no processo. Então,
No INSS, sempre que você pedir o tempo de agricultura e algum integrante trabalhar fora, ele vai negar. Quer dizer que você vai perder na justiça? Não. Quer dizer que você vai ter um trabalho mais difícil na justiça. Então a gente entra com o processo, comprova essa situação, traz testemunhas, a prova fundamental é a prova testemunhal, traz a testemunha e faz as testemunhas dizer aquilo que a gente precisa. Normalmente a gente conversa com as testemunhas para entender a situação antes. Então, é o trabalho do advogado. Não é proibido o advogado conversar com testemunha, é muito importante. Não é proibido, é permitido. O que você não pode fazer é instruir ela o que ela tem que falar. Nós lá no escritório, todas as testemunhas de todos os processos, a gente conversa com elas antes. Elas vão no escritório e eu faço as mesmas perguntas que eu sei que o juiz vai fazer, só para eu entender o que ela sabe. Então eu não digo para ela o que ela tem que falar, mas pelo menos eu já sei o que essa pessoa sabe e eu sei em que ovos que eu posso pisar. Porque entendam, uma regra que eu sempre passo para quem acompanha as audiências comigo. O advogado jamais pode fazer uma pergunta para uma testemunha que ele já não saiba a resposta. Você não pode arriscar na audiência. Você já pergunta sabendo a resposta. Se você não sabe a resposta, você não pergunte. Porque lembre, a prova testemunhal nesses casos, todo mundo conhece o Código de Processo Civil, que diz no artigo 333 que o ônus da prova incumbe ao autor quanto aos fatos constitutivos do seu direito. Então, quem quer a prova testemunhal não é o INSS, não é o juiz, quem quer sou eu. Então, eu só tenho que perguntar aquilo que eu sei que a testemunha vai responder, aquilo que eu quero ouvir. Eu não vou perguntar o que eu não sei, porque isso pode atrapalhar o processo. E nesses casos, a prova testemunhal é que ganha. Tem vários casos que a gente pega de outros profissionais que chegam lá, o cliente que já perdeu o processo, eu abro a audiência, tudo é gravado no EPROC, né? Eu abro a audiência e está lá, dentro do processo, que o pai trabalhava fora. A pessoa perdeu necessariamente? Não necessariamente. A gente vai ver a audiência. Não foi feita nenhuma pergunta para a testemunha. Se a família vivia da agricultura, se esse pai ele ganhava bem na prefeitura ou na empresa que ele trabalhava. Não foi feito nada. Não se perguntou se a família era pobre, não se perguntou se a terra era da família, não perguntou como é que era esse contrato de arrendamento. Então, o que a gente tem que fazer nesse processo? Avaliar que quando alguém trabalhava fora, não necessariamente ela vai perder o tempo de agricultura. Vai ser um pouco mais difícil, porque aí vai entrar a prova testemunhal. E a prova testemunhal é o que vai definir se a gente vai ganhar ou vai perder esse período. Aqui, o início de prova material, de outro lado, não precisa abranger todo o período cujo reconhecimento é postulado, bastando ser contemporâneo aos fatos. Antes de ter essa IN que fala que a prova vale por até 7 anos e meio, era algo, como eu disse antes, subjetivo, né? Então, o que acontecia? A pessoa entrava na justiça, tinha poucas provas e tinha juiz que entendia no primeiro momento que tinha que ter prova de todo ano. Mas não tinha lei que falava isso, só falava que tinha que se convencer. Então, alguns juízes com uma prova de um ano bem remoto reconhecia todo o período. Tem juízes que com prova de quase todos os anos não reconhecia. Então, o STJ julgou essa questão e ele disse que a prova ela não precisa abranger todos os anos, todos os meses, todos os dias. O juiz ele só tem que se convencer, olhando o conjunto probatório, entender que aquilo ali é uma família que vivia em agricultura de subsistência, né? Agora, com a IN é um pouco diferente, porque tem essa questão dos 7 anos e meio. Mas notem, não é porque a pessoa não tem esses documentos a cada 7 anos e meio que ela não vai ganhar. Ainda assim, o juiz tem a discricionalidade de reconhecer. Então, lembre, a instrução normativa ela tem o poder de regulamentar e não de limitar direitos. Então, se a gente provar que a pessoa foi agricultora, mesmo que ela não tenha essa prova a cada 7 anos e meio, pelo menos, ela vai conseguir ganhar. A questão é que administrativamente ele só reconhece se a gente tiver as provas nesse sentido. Súmula 577. É possível reconhecer o tempo rural anterior ao documento mais antigo. Isso já é algo ultrapassado, eu vou falar brevemente. O que acontecia muito era o seguinte: a pessoa trabalhou na agricultura de 80 até 93 e o documento mais antigo que ela tinha era aqui, ó, em 1988. Então, o que aconteceu? O INSS, ele não reconhecia o período anterior ao primeiro documento. Ele sempre falava o seguinte: olha, a gente só pode reconhecer o tempo de agricultura posterior ao primeiro documento, porque não tem prova retroativa. Então, o STJ já sumulou no sentido de que é possível reconhecer o período rural, mesmo que anterior ao documento mais antigo. Idade mínima para o tempo de agricultura. E aqui muita atenção, principalmente quem faz análise de benefício. É assim, nós tínhamos uma época
que o tempo rural era reconhecido a partir dos 14 anos pelo INSS. Era reconhecido a partir dos 14 anos porque se entendia que a pessoa só poderia trabalhar a partir dos 14 anos, o trabalhador urbano. Então, se o trabalhador urbano só poderia trabalhar a partir dos 14 anos, o trabalhador rural só poderia reconhecer esse tempo também a partir dos 14 anos. Teve uma reviravolta jurisprudencial e a Justiça começou a entender que era possível o reconhecimento a partir dos 12 anos. Por quê? Porque a legislação de trabalho infantil proibia o trabalho anterior aos 12 anos. Então, se proibia o trabalho anterior, tudo que fosse posterior aos 12 anos poderia ser reconhecido como tempo de agricultura. Mas agora vejam, eu comentava acho que era com as meninas que começaram essa semana, né, sobre essa questão da agricultura. Quando a gente está na faculdade, a gente estuda hermenêutica. A maioria daqui que estão aqui presentes estudaram hermenêutica. E hermenêutica diz mais ou menos como que a gente tem que interpretar as normas. Pensem na lei do trabalho infantil. Então, olha só. Tanto a Justiça quanto o INSS reconheciam o trabalho rural somente a partir dos 12 anos, porque não era permitido trabalhar antes dos 12 anos. Isso é trabalho infantil, não poderia. Então, isso é uma lei de proteção à criança. E o que aconteceu? A Justiça começou a reconhecer só a partir dos 12 anos, porque uma lei de proteção à criança não permitia que ela trabalhasse antes dos 12 anos. Mas veja, uma criança que trabalhava desde os 6, 7, 8 anos, não estava reconhecendo o tempo de agricultura, porque uma lei que era para proteger ela disse que ela só poderia ter trabalhado a partir dos 12. Vocês estão vendo que a pessoa é duplamente penalizada? Ela deveria ter tido infância e ela não teve. E porque a lei disse que ela só poderia ter trabalhado desde os 12, ao invés de ela reconhecer desde os 6, 7, 8, 9, 10, ela só reconhece desde os 12. Então, tem uma lei que é para proteger uma criança e não protegeu porque ela trabalhou na agricultura e ela deveria ter tido infância. Não protegeu ela na infância e agora complica a aposentadoria dela. O que aconteceu aqui no nosso tribunal? O Ministério Público entrou com uma ação civil pública e foi reconhecido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região que é possível o reconhecimento do tempo rural ainda que antes dos 12 anos. Justamente no sentido de que se eu tenho uma lei que é protetiva, ela deveria ter protegido. Se ela não protegeu, ela não pode duplamente penalizar agora esse trabalhador. Olha só. Prevaleceu o entendimento de que, apesar da limitação constitucional do trabalho do infante, a realidade fática brasileira demonstra que uma gama expressiva de pessoas inicia a vida profissional em idade inferior àquela prevista constitucionalmente, sem possuir a respectiva proteção previdenciária, e que a adoção de uma idade mínima ensejaria ao trabalhador dupla punição: a perda da plenitude da sua infância em razão do trabalho realizado e, de outro lado, o não reconhecimento de parte do INSS desse trabalho efetivamente ocorrido. Exatamente aquilo que eu falei, né? Então, o tribunal diz que não é porque a Constituição diz que só pode trabalhar a partir dos 12, que antes disso é trabalho infantil, que a pessoa vai ser duplamente penalizada. Então, hoje, não existe uma idade mínima para reconhecer tempo rural. Então, reconhece de que idade? Dos 4, dos 5, dos 6, dos 7, dos 8, dos 10? Não sabe. Nós temos casos que o INSS reconhece dos 10. Temos casos que reconhece dos 8. Temos casos, o caso do Antônio, né, Antônio? A gente está fazendo a aposentadoria do Antônio, reconheceu desde os 7. A dona Nair, que está lá atrás, colaboradora nossa também, foi reconhecido desde os 8. E aí? É difícil explicar isso para um cliente. Quando a gente vai explicar isso para ele, tem que falar disso daqui. Olha, eles falaram que não tem idade mínima. E em cada caso vai ser comprovado uma situação diferente. Então, no teu caso, se convenceram de que desde os 7 anos tu trabalhaste na agricultura. Agora, eles poderiam ter entendido que não, tinha pouca prova, né? Situação difícil, reconhecer desde os 10. Então, o que está certo? Não tem o que está certo, a questão é desde quando a gente consegue provar. Tem casos, inclusive, desde os 6. Uma vez eu ouvi alguém falar que já reconheceu desde os 5, mas eu não comprovei isso, então eu não sei se é verdade. Mas dos 6 já aconteceu, inclusive conosco. Então, olha só, vamos voltar lá para a aposentadoria por tempo de contribuição. A pessoa aposentou com 35 anos de tempo de contribuição e não juntou tempo de agricultura. E o primeiro emprego dele foi com 18 anos. Já pensou se a gente consegue reconhecer dos 8 aos 18 anos para ele de tempo de agricultura? A gente inclui 10 anos na aposentadoria dele. Olhando para aquela tabela do fator previdenciário, a gente pode tirar uma aposentadoria de 60% para 80%. Então, é aí que faz diferença. Quando alguém for procurar vocês e perguntar se tem direito à revisão,
Você tem que entender o que é uma revisão. Revisar é eu corrigir algo, é eu incluir algo. Não existe revisão per si. Eu vou revisar, vou lá e fazer um pedido de revisão. INSS requer o pedido de revisão. Isso não existe. O que existe é eu corrigir algo que foi feito errado no momento da concessão, eu incluir um tempo de serviço, eu corrigir salários de contribuição, eu reconhecer tempo especial, reconhecer tempo como portador de deficiência, enfim, eu corrigir alguma coisa. Não existe a revisão por si só. Isso é um mito que os clientes muitas vezes nos trazem. E nós, como profissionais, temos que entender que não existe e que a gente tem que avaliar se tem algo errado. A maior parte dos casos nos chegam, a gente avalia e não tem nada errado. Os salários estão corretos, os períodos da carteira foram computados, não tem tempo especial, o tempo rural foi todo reconhecido. Com essa reviravolta da jurisprudência no que diz respeito ao tempo rural, isso abriu um leque de oportunidade muito grande nas revisões. Porque muita gente entrou com o processo de aposentadoria e já juntou tempo de agricultura, só que juntou a partir dos 12, a partir dos 14, a depender do momento que entrou a jurisprudência, era uma, era outra. E a gente pode muito bem entrar com uma ação para reconhecer dos 6 aos 12. São 6 anos fazem muita diferença. E vocês vão ver nas regras de concessão de aposentadoria que esses 6 anos podem levar uma aposentadoria de R$2.000 para R$5.000. Então, tem que ficar muito atento, analisar o que aconteceu. Não é porque a pessoa já teve uma ação e ela perdeu ou ganhou que ela não vai ter direito. Todo caso tem que ser analisado com a sua particularidade. Tempo rural é isso, não tem muito mais. Tem que se atentar com documentação, tem que se atentar em explicar corretamente para o cliente